castelo forte é o nosso Deus. Boa noite, irmãos, os que estão aqui, os que estão em suas casas também, que a graça do Senhor os assista nesta oportunidade, nesta hora. Nós, semana passada, falamos um pouco sobre desentendimento conjugal, né? Nós conversamos sobre isso, e hoje a gente vai estar falando sobre filhos, educando filhos equilibradamente, né? Educando filhos conforme os princípios da palavra de Deus. Lamentamos o fato de que nesses dias as pessoas ainda estão com receio de vir à igreja, mas espero que os irmãos possam estar em suas casas, assistindo, acompanhando. É um tema que envolve a todos nós. Não dá para nós nos excluirmos dentro dessa realidade a qual a Bíblia nos apresenta como direção, né? Então, convido os irmãos aqui a abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 6. Efésios 6, verso de número 1 a 4. Depois outros textos que nós vamos ler aqui, correlatos ao tema que nós estaremos abordando nesta ocasião. Efésios 6, 1 a 4. Vamos ler juntos aqui a palavra do Senhor. Efésios 6, 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor, podemos ler juntos também, os irmãos presentes aqui. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Pai Santo, fala conosco. O instrumento é falho. Peço-te perdão, peço graça, compaixão, clemência, e que a palavra chegue nos corações e traga reflexão, mudança, pensamento, comportamento, atitudes, e que tudo isso concorra para a glória do Senhor. Assim oramos, ó Pai, para que sejamos membros, ó Deus, saudáveis da família da fé, família da aliança a qual o Senhor nos chamou a participar. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então o tema da nossa conversa aqui, educando filhos equilibradamente, ou educando filhos hoje de maneira saudável. Eu quero também ler outros textos, e peço que os irmãos estejam também abrindo lá no livro de Provérbios. Os outros textos que eu lerei serão parte de Provérbios, começando pelo capítulo de número 22, Provérbios 22, verso de número 28. É um texto que ele é um texto para mim muito doméstico, porque eu repito isso muito com as minhas filhas. Eu sempre falo com elas e sempre lembro elas desse texto, Provérbios 22, 28, que diz assim: não removas os marcos antigos que puseram seus pais. Agora Provérbios capítulo 23, 10, um pouquinho mais à frente aí, na mesma página, né? 23, 10. Também diz o quê? Não removas os marcos antigos, nem entres nos campos dos órfãos. Então está aí Provérbios 23, 10. O outro texto, Provérbios 4, 1 a 6. Provérbios 4, 1 a 6. Exortação paternal, né? 4, 1 a 6. Leemos também juntos. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras,
guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guiará. Ama, e ela te protegerá. Verso 6. E capítulo 6 agora, Provérbios capítulo 6, um pouquinho mais à frente, lembrarmos dessas palavras sábias de Salomão, capítulo 6, verso 20 ao verso 22. 6, 20 a 22. Diz assim: filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente no teu coração, pendura-o ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Até aí. Irmãos, falar sobre filhos nos remete a termos uma reflexão sobre família, E família nos faz pensar em alguns tipos de família que são nomenclaturados nos dias de hoje, que hoje é estudado aí pelos que fazem uma análise sistêmica da família, Os sociólogos, os psicólogos que falam sobre isso. Então, é denominado de família nuclear, aquela família que tem a configuração do pai e da mãe. Chamado de família adotiva, aquela que não tem um relacionamento, que não tem vínculo de sangue, mas tem um relacionamento entre pais e filhos, família do coração, Famílias extensas são chamadas também aquelas famílias que às vezes elas convivem juntas, em que tem uma segunda e até uma terceira geração juntos, Então é uma chamada de família extensa. Família monoparental é aquela família chefiada ou pelo pai ou pela mãe, ou pelo vô ou pela avó. São chamadas famílias monoparentais. Perdeu, ficou viúvo, divorciou, alguma coisa aconteceu que agora só tem uma dessas partes que está cuidando, Então é chamada de família monoparental. E tem as famílias chamadas famílias reconstituídas, que são aquelas que são as pessoas recasadas, que são os ex-divorciados, uma palavra que pouco se usava há pouco tempo atrás, antes de falar muito a questão do desquitado, o fulano tal foi desquitado, e quando alguém era desquitado, parece até que era excluído da sociedade, porque o indivíduo era desquitado. Então hoje se fala muito da expressão divorciados. Então essas pessoas, quando casam novamente, elas são chamadas de reconstituídas, fazem parte de uma família reconstituída, e que às vezes tem 2 filhos de cá, 2 filhos de cá, e esse casal agora vão estar cuidando de 4, 2 dele, 2 dela, são 4 meninos, 4 filhos que estão cuidando, são as famílias chamadas reconstituídas, e isso acontece. A gente que esteve em São Paulo, amor? A gente viu muito disso, estranho, a gente achava estranho, e até às vezes uma convivência entre esse casal que vem de cá, e às vezes convive muito bem com a ex dele ou o ex dela. É algo assim que inimaginável, mas acontece. Irmãos, quando a gente constitui uma família, é importante a gente entender que a família ela passa por um ciclo, desde o seu nascimento até o seu, entre aspas, o seu fim. O nascimento de uma família se constitui através do casamento. Espera-se que haja casamento. Para nós cristãos, o fazer a coisa certa é o casamento. Não é amaziar, não é juntar, não é o amigar, não é nada disso. Para nós é o casamento. Nós cristãos temos que prezar por isso. Por isso que quando alguém chega, às vezes não está constituído com essa ordem, nós orientamos, nós ajudamos, para que se organize e faça a coisa certa, o casamento, diante de Deus, diante dos homens. E quando se tem o casamento, então, esse casal ele entra no que a gente chama de fase de aquisição.
Porque agora os dois casados estão construindo juntos uma família, e na construção, a aquisição vem não somente de bens, né, de mobílias, coisas que se constituem uma casa, mas também filhos que vão vir depois. Então, o primeiro passo dessas fases do ciclo familiar são casais que agora têm bebês, têm crianças, que formam essa família em aquisição. Essa família, em função da faixa etária das crianças, é chamada de família infantil. Por que família infantil? Porque o foco, né, aqui está naquilo que as crianças têm. Eu tenho aqui o Tiago. Tiago, então a sua família é uma família infantil, né? Tem a Laura, que está com quanto tempo? 1 ano, e o Lucas está com 8. Então, né, os irmãos aqui sabem quem é o Tiago. Então, o Tiago, ele tem uma família infantil, porque tudo é centrado na dinâmica das crianças, né? Tudo que pensa, tudo que faz, tudo que compra, onde vai, se não vai por quê? Quando as crianças, se vai por quê? Vai sempre voltado para esse aspecto, né? Aí, quando se tem uma família púbere, uma família mais da puberdade adolescente, essa família vai ser uma família adolescente também, porque o foco está centrado em quê? Na questão da idade dos adolescentes, né? Eu tenho aqui a Dona Beth. Então, a Dona Beth aqui é uma das que fazem parte aqui dessa constituição, talvez aí família extensa, e que também agora, nesse caso, é uma família adolescente, porque está centrado nos meninos, ou pré-adolescente, talvez ainda infantil, por conta que eles não passaram de 10, 12 anos, né? O Caio está com quanto? 11. 12 anos já é adolescente. Então, você ainda é família infantil. Ok? A gente entender isso. Considerando que adolescente de 12 a 18, né? 21 anos praticamente, aí, essa é uma fase chamada de família adolescente. Quem tem filho nessa faixa etária tem. Então, a família é denominada de família adolescente. E, gente, é a pior fase. Porque a adolescência é considerada um estado de loucura do ponto de vista mental. É por isso até que, quando uma criança, um adolescente, pratica algum tipo de delito, ela não é vista ainda pelo Código Penal. Por que ela não é vista pelo Código Penal? Porque entende-se que a maturação do cérebro só se dará a partir dos 21 anos. A gente fala que, nossa, quando nasce o dente ciso, que é o dente de quê? Do juízo. Mas do ponto de vista mental, é a maturação do cérebro que se dá a partir dos 21 anos, quando se tem uma percepção de senso de realidade, de algo mais concreto. Então, agora, o indivíduo ele é responsabilizado pelas ações dele a partir dos 21 anos. Então, antes disso, é por isso que nós temos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque entende-se que até os 18, até os 21 praticamente, esse indivíduo não tem capacidade de absorver aquilo que é objetivo, concreto, tá? E a família que ele pertence é uma família adolescente. A partir dos 21 anos, já em uma fase mais jovem adulto, né? Talvez eu e Verônica, com as minhas filhas, nós nos envolvem de jovem para jovem adulto, né? Então, essa é uma das fases. Aí você tem depois, acima, praticamente dos 30 anos, né, que a gente tem aí, que é uma fase adulta, que aí essa família se configura como uma família que agora ela vai entrar num ciclo de dissolução, porque essa família tende agora, os filhos ou vão estudar fora, ou os filhos vão casar. Então, aquela estrutura organizacional ela está sendo dissolvida. Espera-se que seja dissolvida por uma boa coisa, né? Ou porque os meninos estão saindo para estudar, ou porque os filhos estão saindo para casar. Então, está tendo uma dissolução da família que faz com que agora essa família tenha
agora o que a gente chama de síndrome do ninho vazio, né? Porque a casa fica vazia, não tem mais barulho, não tem a mãe cuidando das coisas para os filhos, porque os filhos foram embora, ou porque foram estudar, ou porque agora estão casados. É um grande sofrimento para os pais nesse momento, né? E aí, depois dessa fase etária, dessa faixa etária, vem os filhos que agora vão amadurecendo, vão casando, vão tendo filhos, se torna uma família agora praticamente idosa, né, também, né, madura, depois de madura, idosa, onde aí você tem agora a possibilidade de perdas, né, onde agora aquelas pessoas que foram referência lá atrás, você vai perdendo, porque o ciclo da vida vai fazendo com que as pessoas vão indo embora, né? A morte chega. Então, a gente entender isso é muito importante, por quê? Porque a gente vai se localizar onde a gente está nesse cenário, né? Onde a gente está. Se você não se perceber onde é que você está em relação a isso, talvez você fique preso em algum momento, né? Muitas pessoas ficam presas naquele momento em que os filhos eram menores, crianças, só que os filhos agora estão, como a gente fala, são verdadeiros adultos, cavalão velho, mas você trata os filhos como se fossem crianças. Então, quem às vezes está tratando os filhos como criança, está preso, né? Eles cresceram e você não percebeu, e você quer que eles permaneçam como crianças o tempo todo. O fato, irmãos, independente da faixa etária, filho sempre vai ser filho. E filho é algo que a gente nunca deve jogar fora. Filho, não importa a idade, a gente tem que aprender sempre a administrar. E o grande desafio nosso é porque, às vezes, a gente está num contexto em que, talvez, em alguns momentos, filhos se cansem de pais e pais se cansem dos filhos. Há uma certa desistência de intenção de afeto, de cuidado, de amor, de zelo, de honra, e cada um parte para o seu sonho, para suas expectativas. Porém, irmãos, para nós como cristãos não é assim. Para nós, a honra em relação a pai e mãe, ela permanece independente da idade que você tenha. Porque eu sou adulto, casei, não preciso honrar meu pai. Não, está errado. Você precisa honrar seu pai e sua mãe enquanto você viver, né? E aí, importante o quê? Que a gente comece, então, a identificar quais os tipos de pais que existem. E quando eu falo de pai, estou falando de pai e mãe, não estou falando só do homem, estou falando só da mulher, estou falando de pais, tá? E como esses pais lidam com os filhos, né? A gente tem aqui, por exemplo, pais opressivos, né? São aqueles pais que educam os filhos no estilo militar, exército, aquela coisa dura, pesada, né? Ou pais extremamente possessivos. Pais possessivos são tremendamente superprotetores, têm benefícios e têm prejuízos. Tem aqueles pais omissos que falam: olha, não, eu pus aqui no mundo e o mundo vai ensinar-os o que eles precisam saber, eu não vou ensinar nada. Então, pais que não estão nem aí com o que está acontecendo com os filhos. E tem, irmãos, pais equilibrados, que eu entendo que é o que nós queremos conversar hoje. Nós precisamos ser pais equilibrados, pais saudáveis. Não estou falando aqui de pai perfeito. Não estou falando de pai perfeito, até porque o perfeito somente é aquele que está nos céus, né? Pais saudáveis ou pais equilibrados são aqueles que estão ajustados a uma realidade interna e externa, entendendo o que está acontecendo consigo mesmo, as suas histórias, o que está reproduzindo na cabeça dos filhos. É por isso que, quando nós adentramos a um texto como este de Efésios, capítulo de número 6, que fala dos filhos, mas depois que fala dos pais, e que vai mostrar uma relação ou saudável ou doentia. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, aí está chamando a atenção dos pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Aqui,
disciplina é ensino, tá? A instrução, não é chegar a ferro e fogo. Ensina os filhos a andarem na orientação, na palavra, na instrução que nós temos. E essa instrução é muito clara, não é qualquer uma, é no Senhor. E a referência de no Senhor é na palavra de Deus, é no Evangelho, é nisso que nós queremos entender. Irmãos, falar isso hoje, considerando o fato de que hoje tem tantas configurações de família, né? Eu não citei aqui, mas você tem hoje a questão da família homoafetiva, você tem a família transgênera. O que é a família transgênera? É aquela que, contudo, nós temos que respeitar aquilo que a justiça determina que seja feito, né? Para nós, como cristãos, não serve, né? Agora, o fato é que nós temos que seguir esse padrão bíblico para que nós tenhamos essa família, de alguma forma, equilibrada. Figura do pai, figura da mãe, figura dos filhos, macho e fêmea, para que isso seja dentro daquele princípio de Gênesis, capítulo de número 2, versos 23 e 24. Por isso deixa o homem pai e mãe, une-se a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, né? Então, nós cremos nesse princípio, Adão e Eva, macho e fêmea, união, uma só carne. A partir dessa união, casamento, monogamia, uma só mulher, um só marido, heterossexualidade, macho e fêmea, autonomia, o fato de que deixar pai e mãe para ter a sua família, né? E algo que a gente pode chamar de monossomático, que envolve o quê? O fato de que agora os dois, da matemática de dois, ao invés de ser dois, Deus de dois faz um. Os dois se tornarão uma só carne. Nós cremos nisso, tá? Isso é confessional. Então, se alguém não gostar do que eu estou falando, é o que nós cremos. É o que nós cremos e defendemos como cristãos, como família da fé, tá? Gente, então, para sermos pais equilibrados, vai implicar em quais aspectos, tá? Pais equilibrados. Primeiro, fugir do abuso de autoridade. Efésios capítulo 6, verso 4, traz essa informação para nós. E vós, pais, não provoqueis. A provocação. O que é essa provocação? É você ficar instigando, como a gente fala, é cutucar a onça com a vara curta. É você ficar instigando, você, por qualquer motivo, entrar em conflito, em tensão com seus próprios filhos. E eu digo que, enquanto as crianças não têm ainda uma capacidade argumentativa, é provável que muitas delas vão apenas vão ser passivos em relação a algum tipo de provocação dos pais. Mas, principalmente na adolescência, a adolescência é um tempo em que os meninos estão aprendendo a lidar com seus aspectos de personalidade. Está acontecendo uma explosão de hormônio dentro deles, né? Mudando voz, mudando corpo, ele buscando alguma referência de ambiente social. É por isso que filho adolescente não gosta de andar com pai e mãe. Ele tem a turma dele, e os pais às vezes ficam em crise, porque mas você é meu filho, mas eles não querem mais andar com a gente. E a gente tem que aprender a lidar com isso, e vai ser um ensaio para que eles tenham autonomia. Eles querem andar com a turminha deles. A questão é o quanto a gente precisa estar atento acerca dessa turminha com que eles estão andando, né? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Mas o fato de que o adolescente, irmão, e isso pode ser adolescente cristão ou adolescente não cristão, os hormônios dos seus filhos não são crentes. Então tem uma explosão de apetite sexual, de desejo de namorar, tem uma agressividade latente, e que às vezes os pais não conseguem lidar com esse momento em que está acontecendo essa explosão de coisas na vida de um adolescente.
É bem provável que muitos adolescentes tenham saído, inclusive, das nossas comunidades, das nossas igrejas, ou tenham rompido com a família por falta de percepção dos pais dessa mudança que aconteceu na vida dele lá atrás, mas que ele não percebe que está acontecendo agora na vida dos seus filhos. Então, pais sábios, pais equilibrados, conseguem entender isso para lidar com essas questões. Colossenses capítulo 3, verso 21, eu vou pedir que alguém da igreja leia para mim, depois eu leio aqui também o texto. Colossenses 3, 21, alguém leia para mim, por favor. Enquanto isso eu pego uma aguinha aqui. Aí, pai, vou fazer uma pergunta para você. Você já irritou seu filho? É bem provável que sim. É bem provável que sim. É bem provável que em algum momento você irritou seus filhos. E essa irritação intencional e constante sobre seus filhos, ao invés de atraí-los para você, você vai repulsá-los. Porque já na adolescência, filho não quer andar com o pai. Na infância anda de qualquer jeito, cara amarrado ou não. Mas da adolescência para frente, se o pai não tiver muita sabedoria, ele vai irritar o filho, ele já não quer andar com o pai, e o que vai acontecer? Vai criar esse nível de repulso. Aí a Bíblia, muito sábia, né? A palavra do apóstolo, quando ele fala: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem o quê? Desanimados. Ânimo, motivação, algo que impulsiona. A falta de ânimo é a falta de motivação, até um quadro depressivo, até um quadro assim, de estado emocional alterado por causa de alguma situação criada nessa relação paterna. Então, Paulo, nessas passagens, não quer que os cristãos copiem os abusos de autoridade praticados pelos pais romanos. Interessante que os pais romanos, quando eu falo de pais romanos, eu quero que você se volte para o primeiro século e lembre do Império Romano. O Império Romano, você tinha lá os imperadores, você tinha o Senado, você tinha lá o Coliseu, você tinha toda uma estrutura, digamos assim, de conflito, de guerra, os gladiadores, aquela coisa toda, né? Então, lembre-se disso. Naquele tempo, os pais romanos, o que eles faziam com os filhos? Primeiro, os pais, na época, eles podiam matar os recém-nascidos. Eles podiam abandonar os filhos pequenos. Eles podiam vender os filhos como escravo. Eu não quero, estou vendendo meu filho. E eles podiam até castigá-los até a morte. Então, esse é um tipo ou um padrão de paternidade saudável? Não. Totalmente errado. Aí Paulo está dizendo assim: olha, não copie o modelo de paternidade desses pais. E, gente, parece que não, mas esse tipo de pai acontece até hoje. Às vezes você está passando lá na barra de rolagem de um celular, você vê alguma coisa no YouTube ou no Facebook de algum tipo de agressividade que está acontecendo. Esses dias eu vi uma mãe fazendo coisas absurdas com algumas crianças, e alguém denunciando aquilo. Maus tratos. Isso não deve acontecer. Então Paulo está falando assim, fugir do abuso de autoridade. Lembrando que o Salmo de número 127 fala que os filhos são o quê? Não é seu. É uma herança que Deus coloca nas suas mãos para você o quê? Cuidar. Você tem que devolver aquilo. Você tem que devolver aquilo para Deus, aquela pessoa para Deus, no ato de consagração a Deus. Então, se você não tem essa percepção de que é herança do Senhor, e de maneira tirânica você imputar sobre os seus filhos um peso, um jugo, você está irritando, você está provocando os seus filhos. Então, vai depender muito de como os pais são para lidar com essas questões em relação às crianças. Tá? Segundo,
ter cuidado com os medos da nossa própria criação. Ter cuidado com os medos da própria criação. O que é isso? Pais que tiveram uma rigidez muito dura sobre eles, pais que o pai dele foi muito duro, esse pai, quando se torna pai, o que ele tende a fazer? Não, já que meu pai foi muito duro comigo, com os meus filhos eu vou deixar o quê? Deixar solta. E não impõe limites sobre os filhos. Ou aquela situação, pais que têm uma carência extrema e que às vezes ficamos tão preocupados em dar aos filhos aquilo que não tivemos, que esquecemos de lhes dar aquilo que tivemos. Às vezes pais assim, nossa, eu não tive isso, eu não tive aquilo outro, eu não tive uma roupa, eu não tive um carrinho, eu não tive um brinquedo, eu não viajei tanto. Só que não teve isso, mas você teve respeito, você teve afeto, você teve cuidado, um monte de coisa. E às vezes, na tentativa de dar ao filho aquilo que na verdade ele não teve, o que acontece? Ele vai para o extremo. E ele vai para o extremo a ponto de que agora ele não se preocupa tanto em relação à questão ética, moral, a questão de incentivo, de valores espirituais, porque ele está tão preocupado em fazer o quê? Em dar ao filho aquilo que ele, mais de material. Ele está compensando aquilo que ele não teve. E, gente, o que tem de pais assim, que querem compensar com roupa, né? A gente veio aí de São Paulo, que a gente viu isso no ambiente que dá viagem, vai aqui, vai ali, filhos que às vezes tem um monte de coisa, mas não aprenderam a respeitar, não aprenderam a amar, a honrar, porque os pais estão compensando em termos materiais aquilo que não tiveram e querem reproduzir com seus filhos. Não é uma paternidade saudável. Terceiro, sermos pais equilibrados. Então, primeiro, fugir do abuso de autoridade. Segundo, ter cuidado com os medos da própria criação. Terceiro, assumir a nossa responsabilidade em determinar limites. Assumir responsabilidade em dizer sim, sim, não, não. A Bíblia é muito clara em relação ao papel da mulher e ao papel do homem. Para nós é muito claro. E a mulher sempre representa a questão do afeto, do carinho, do alimento, daquele vínculo mais emocional com a criança. E o pai, ele vai representar proteção, o cuidado, o não. No entanto, lá atrás, quando tinha alguma situação que filhos não queriam obedecer à mãe, a mãe fazia aquela ameaça: quando seu pai chegar, eu vou falar com ele. E o maior medo do filho, pelo menos eu lembro que eu tinha esse medo. Se eu tivesse feito algum tipo de arte, minha mãe falou: vou falar com o seu pai. Nossa, pai é voz grossa, né? E o pai é não. E o pai, naquela época, era até uma chineladazinha, né? E o que acontece? Pai representa autoridade para dizer não. A mãe, às vezes, é um pouco mais permissiva, não estou falando de maneira geral, mas às vezes pelo fato de que tem um vínculo afetivo. Não é que o pai não tenha, mas o pai é mais firme. E o que acontece? Famílias onde não existe essa imposição de regras e de limites, os filhos tendem a extrapolar os limites. Nós lemos aqui em Provérbios capítulo de número 23, 10, não removas os marcos antigos que colocaram os vossos pais. Esses marcos, gente, são limites. Família que não tem limite, os filhos não se sentirão protegidos, não se sentirão cuidados, e famílias que não têm um acordo para lidar com essas questões, que
que formam a personalidade dessa criança, se tem a figura da mãe, afeto, o alimento, o amor, né? Esses aspectos, e o pai representando a ideia da questão do não, da proteção, da segurança, se tem isso tudo junto, isso vai formar algo tremendo, de tremenda importância de integração na vida desses filhos, dessa relação com pai e mãe. Mas se faltar afeto do lado de cá, complica. Se faltar afeto do lado de lá, se faltar regras do lado de cá, também complica. Por isso que nós temos, nós como crentes, a ideia da questão da complementariedade. Aquilo que é próprio da mulher, aquilo que é próprio do homem, de os dois agora estarem construindo essa família, e ao construir essa família, eles integrarem essa relação de amor, de proteção, de limites, de regras, para formar a identidade do filho e para formar a personalidade do filho. É fato, irmãos, que às vezes pode ser que falte essa figura. Como eu disse aqui, tem vários tipos de família, né? Mas se porventura a mãe biológica não deu, ou o pai biológico não deu, mas se alguém do vínculo social, do vínculo parental, cobrir essa brecha, é possível que esse indivíduo ele se recomponha não com aquele amor que veio, que faltou ou da mãe ou do pai, ou a regra que faltou do pai, mas que num vínculo social isso possa ter sido completado. Por isso que nós, como igreja, somos muito importantes. Sabe por quê? Porque muitas pessoas não têm, essa construção dessa família nuclear. Às vezes, se é uma jovem, pode ser que a figura de alguém da igreja, um casal, um líder, ocupe esse espaço que lhe faltou. Ou o contrário também. Às vezes um rapaz que está num convívio nosso como igreja e que talvez ele ou não conheceu o pai, ou não tem o pai, e esse vínculo, como é saudável, porque nisso a gente pode chamar dessa neuroplasticidade que vai recompor e vai reconstruir, vai recompor aquilo que faltou no ambiente dessa família nuclear que se desconfigurou ou que nunca foi constituída de maneira tranquila. Então, importante nós entendermos isso. Assumir a nossa responsabilidade em determinados aspectos para determinar limites. Limites, irmãos, são uma necessidade para crianças e para adolescentes. Não se aborreça se seu filho ficar com raiva de você porque você está impondo limites para com ele. E outra coisa, uma coisa que a gente sempre falava com as nossas filhas: a regra da nossa casa não é a mesma regra da casa do vizinho. Ah, mas o fulano da igreja, a casa dele tem uma regra, a nossa regra é outra. Ah, o fulano da escola, a regra da casa do fulano da escola é da nossa casa é outra. Então, quem define essas regras é o casal. Então, as regras daqui de casa, mas o fulano tal pode, por que eu não posso? Só porque para mim é filho, né? Só porque eu sou filha de pastor? Não, porque a nossa regra aqui em casa é essa. Mas fulano, não. Mas fulano faz. Não, mas aqui a gente não faz. Então, isso é muito importante, irmãos, a gente ter essas questões, né? Limites são demarcações de fronteiras entre aquilo que é permitido e aquilo que é proibido. Em todo o tempo, nós temos limites. Limite de espaço, limite de visão, limite de audição, limite social. Não escuta aquele tipo de música. Limite, não vá naquele lugar. Limite de quê? Espaço, né? Limite social, não ande com aquelas pessoas. Limites.
E a gente precisa aprender a dar esses limites, tá? Limites físicos, para que tenham a dimensão do impossível. Limites de normas, a dimensão do proibido. Aquilo é proibido, não pode. Não fume, não beba, não faça sexo antes do casamento. São regras. Tá? Limites de liberdade, né? Dimensão do direito dos outros, né? Até onde vai a sua liberdade? Saber que a nossa liberdade, ou a liberdade dos filhos, ela tem nível de restrição. Então, com isso, os filhos ganham a noção de obediência e de autoridade. O que está acontecendo na geração que nós estamos vivendo hoje? As pessoas perderam completamente a noção de respeito, de autoridade. Falam mal de qualquer pessoa investida de autoridade, quer seja governamental, eclesiástica. Às vezes, você está andando na rua, você está vendo alguns sinais de desrespeito, de falta de princípio de autoridade. E onde é que isso tem que acontecer? Onde é que a gente aprende isso? Dentro de casa. Então, aí, pais, não provoqueis, pais, não irriteis, filhos, honrem pai e mãe. É dentro de casa que a gente aprende isso, com a palavra do Senhor, que a gente aprende essas questões. Então, algumas dicas práticas para estabelecer limites. Fazer uma distinção entre o negociável e o inegociável, né? Exemplo, drogas, vícios, horário para chegar, namorado ou namorada, ir ao jogo, mudar de escola. Então, a gente tem que saber que tem coisas que a gente vai ter que negociar. Pai, eu posso sair? Se o pai sempre falar não, você vai ter um sério problema, que você vai proteger seu filho numa redoma de vidro e ele não vai ter como aprender a lidar com situações adversas. Então, você pode sair, mas o hora tal está aqui. Você pode ir, mas com fulano não. Você pode ir naquele lugar, não. Você está pondo regras. E aí ele vai aprender a lidar não somente com a questão dessas questões, mas com a questão das responsabilidades que ele tem e do princípio de autoridade. E quando a gente aprende o princípio de autoridade, irmãos, a gente honra pessoas, mesmo que a gente não conheça e nem saiba os seus nomes. Se você não souber, mas se você sabe que aquilo forjou o seu caráter, forjou o caráter do filho, o filho vai ser um filho com caráter onde ele estiver, quer seja perto, quer seja longe, porque ele aprendeu. E aprendeu com quem? Com os pais. E aí, irmãos, algo que a gente tem que começar a aprender, e apenas uma situação que eu aprendi. Muitas vezes a gente não quer repetir os erros dos nossos pais. Em alguns momentos da vida, a gente começa a olhar para os pais e falar, nossa, eles erraram nisso, eles erraram naquilo ali, tal. Quando a gente percebe isso, a gente vai poder acertar com os acertos deles, olhar para os erros deles e evitar repeti-los, mas tem que ter um senso crítico muito apurado para a gente aprender a lidar com isso. Tem coisas que os pais fazem que nós não gostamos e que a gente sempre fala, não, eu nunca vou fazer aquilo que meu pai fez, falou, alguma coisa assim. Eu me lembro que na minha infância, meu pai, quando a gente saía de casa, meu pai tem a mão forte, né? Eu e meu irmão, o Reginaldo, falecido, e meu pai pegava a gente aqui, punha a mão assim, no pescoço da gente, os dois. A gente ia para o centro da cidade, fazer uma compra, alguma coisa, e ele com aquela mão forte pegava e ele guiava a gente assim. Andava para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá.
E, gente, eu detestava aquilo. Eu odiava aquilo. E meu pai, estamos passando na Rua Alves, estamos passando no calçadão lá de Juiz de Fora, estamos pegando o ônibus da Rio Branco, meu pai está lá. Aquela mão de morsa, né? Forte assim. E não soltava. Eu não sei que medo que ele tinha, não soltava. Gente, eu odiava aquilo. O tempo passou, namorei, casei, fui ter as 2 filhas, né? Isabela e a Sara. Aí um dia lá na cidade de Mirassol, São Paulo. De repente a gente está andando na rua e o que eu estou fazendo? Eu estava fazendo a mesma coisa que meu pai. Aí deu aquele estalo. Nossa, eu que metia a boca no meu pai. Não falava com ele, só ficava guardado comigo, tá? Só eu e meu irmão que sabíamos disso. Acho que ele levou isso pro tubo. Gente, estou fazendo igualzinho. Gente, às vezes, inconscientemente, a gente repete alguns comportamentos que são comportamentos... Nesse caso, não era um prejuízo, né? Meu pai fazia aquilo. É um jeito dele lidar. Mas, às vezes, eu estou dando esse exemplo porque, às vezes, a gente pode estar repetindo o que é muito ruim dos pais. E, inconscientemente, a gente está reproduzindo isso na vida de quem? Dos filhos. E, às vezes, dentro desse princípio, não provocar, não irritar, ser modelo, ser exemplo, conseguir passar esses limites para que os filhos não ultrapassem esses marcos antigos, podem não estar sendo obedecidos, sabe por quê? Porque a gente está repetindo coisa ruim. E o grande desafio da maturidade de cada um de nós é quando a gente consegue olhar para trás e falar assim, ó, meus pais acertaram nisso e erraram naquilo outro. Mas eu não sou meu pai. Eu não sou a minha mãe. Eu sou eu. Ah, mas sabe por quê? Porque às vezes a gente coloca uma aura como se os pais fossem anjos. Os pais não são anjos, são pessoas que tentaram construir uma família, acertaram e erraram. Quando a gente consegue afastar um pouquinho daquilo que foi erro deles e aprender a não repetir, aquilo que foi acerto deles, agregar isso à nossa vida, isso vai implicar em uma percepção correta, madura, e sobretudo se são pais cristãos, são homens de Deus, que a gente vai ver ainda mais que são um pai pecador, uma mãe pecadora, e que redimidos, ainda que redimidos, salvos, erraram em algumas coisas, acertaram em outras. Mas como servo de Deus, sempre buscaram acertar. E quando a gente faz isso, a gente cresce. E a gente vai ter filhos saudáveis, por quê? Porque a gente não vai repetir os mesmos erros. Mas a gente tem que fazer esse exercício de recuar quando necessário daquilo que foi ruim, daquilo que foi danoso, daquilo que os pais fizeram. E aí, pais que não têm essa atitude de autoritarismo vão criar filhos com capacidade de reflexão, vão educar pela forma correta, não pela retirada de afeto, porque tem alguns pais que de maneira autoritária chegam a dizer assim, faça isso porque eu estou mandando. Mas às vezes o que ele está mandando é uma ordem inadequada, inconsequente. Ou pais que às vezes têm uma relação com os filhos como retirada de afeto. Ó, não faça isso porque eu vou ficar triste. Gente, a gente está dando comandos para esses filhos que, na verdade, eles podem até nem processar corretamente isso, né? E isso gerar na criança culpa, sentimento de culpa, né? Então, é preciso ter clareza. Seja claro, defina o que é exatamente levar em conta o desenvolvimento da criança, do adolescente, do filho, independente da idade que ele tenha. Cuidado com a questão da impunidade. Fala que vai dar o castigo e não cumpre. Se for exercer uma disciplina, exerça.
com firmeza, mas fale por que você está fazendo aquilo, né? E tenha a coerência. Uma coisa que a gente aprende que pode trazer um grande prejuízo emocional e psíquico para os filhos, por exemplo, se você vai dar uma correção, alguns pais podem até dar uma sacolejada na criança, ou então alguns naquele lugar, né? A criança chora. Se a criança chora, você que é pai tem que deixar essa criança chorar. Se você dá esse movimento de correção física e às vezes fala com ela assim: olha, você está chorando? Cala a boca. Pensa aqui comigo. Se a criança foi corrigida de maneira mais abrupta, o que vai implicar? Se ela foi corrigida, ela vai o quê? Vai chorar. Deixa ela chorar então. Se ela começa a chorar e você se incomoda com aquele choro e fala assim: cala a boca, sabe o que você está fazendo? Você está dando 2 comandos para o seu filho. Você corrigiu e você está falando aí, cala a boca. Gente, quer filho enlouquecido é dar esses 2 comandos. Você não está dando tempo para ele o quê? Processar o que ele fez de errado, chorar, se arrepender, né? ou não, ou então ter alguma coisa mais firme para poder mudar a atitude dela, porque tem filho que mesmo que corrigido, ele fica numa atitude de testar os pais. O pai corrige, ele vai testar o pai, ele quer confrontar. Mas se você corrigiu e a criança está chorando, deixa ela chorar. Se ela chorar e você falar, cala a boca, você está dando 2 comandos. E a gente fala o seguinte: quando você dá 2 comandos, você está enlouquecendo seu filho. Porque nesses 2 comandos, ela não vai conseguir discriminar entre a correção e o choro. Então, assim, engole o choro enquanto eu estou com dor, ele vai crescer um adulto que ele vai engolir o choro para muita coisa. Muita coisa ele vai, em vez dele mostrar-se frágil, sensível, ele vai engolir. E aí você enlouquece seu filho. Aí depois, vários problemas emocionais, problemas mentais que podem acontecer por conta de situação assim. Então a Bíblia é muito rica para nós em lidar com essas questões, né? Para que a gente possa criar os filhos na correção do Senhor. E para a gente finalizar aqui, irmãos, qual o desafio que nós temos, né? Que se você tem filhos menores, ainda há tempo para corrigir os rumos da educação dos seus filhos. Se você tem filho adolescente, ele não quer alguém que possa impor sobre ele quer amigo ou amiga. Quanto mais amigo você for dos seus filhos, melhor, porque aí depois ele vai te honrar como pai. Se você for um pai inquisitor, um pai duro, uma mãe dura, uma mãe muito sisuda, na adolescência isso não vai acontecer de maneira saudável. Deveria acontecer essa firmeza até 9 anos, 7, 8, 9 anos, onde a criança está ainda processando valores, certo e errado. Que aí os pais ali ensinaram. Adolescência agora já está pronto. E agora, só que ele está num estado de desenvolvimento psíquico, emocional, social, estado de loucura. Né? Existe até um livro chamado Adolescência Normal, que fala disso. Desse estado de loucura que os adolescentes estão. Então, gente, para a gente concluir, Provérbios 29, 17 fala assim: corrige o teu filho e te dará descanso para delícias da tua alma. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Provérbios 29, 18 diz assim: discipline o seu filho, pois nisso há esperança. Há esperança. Quando a gente não corrige, não educa, não instrui, o grande prejuízo vai ser seu. Você vai ser um pai que vai chorar porque não educou, vai ser uma mãe
que vai chorar porque não educou. Em alguns momentos, pode até ser que eles corrijam, mas quando às vezes não há aquela correção a tempo, as consequências também daquilo que fizeram como delito, como coisa errada, também vão vir sobre eles, e que em alguns casos nunca mais vai se apagar. Só a graça de Deus para remover aquela situação da mente, do coração e da vida daquele indivíduo. Então a gente para aqui. Dicas aí para educar filhos de maneira equilibrada, né? Para ser pais, ou para ser um pai, ou para ser uma mãe equilibrada. Princípios bíblicos para a gente lidar com isso aí. Mês de maio, que a gente está aprendendo a lidar com essa nova realidade que o mundo nos impõe, várias mudanças que houveram, mas nós somos bíblicos, nós queremos permanecer fiéis à palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe, nos dê graça. Pois não. Não, o que eu estou perguntando, pastor, assim, e quando a criança fala uma coisa, ela fica chateada com a gente, e ela fica chorando o tempo todo, e chora, e aquilo grita, e aí acaba a gente irritando, e a gente fala assim, minha filha, cala a boca um pouquinho, aí acaba a gente falando com ela para ela calar a boca. O que a gente faz nessa situação? Esse é um comportamento de birra. Isso é birra. E birra é ganhar tudo no grito. A criança, gente, não é boba, ela sabe que está te irritando. Então, ela quer ganhar aquilo como? No grito. E quando você não mostra que isso está errado, que é um comportamento errado, ela vai crescer uma criança assim, um pré-adolescente assim, um jovem assim, um adulto que vai querer ganhar tudo onde? No grito. Tá? Então, assim, birra. Criança que está no supermercado, viu alguma coisa lá e falou assim, mãe, eu quero, mas não tem dinheiro para comprar. E a criança começa a fazer birra. Aí a mãe começa a ficar, dar aquela sudorese, começa a ficar nervosa e chamar a atenção daquela criança, e a criança faz birra e a mãe fica envergonhada. Tem mãe que senta a mão, né? Tem mãe que vai fazer o quê? Ela vai deixar a criança chorar e lida com aquilo. O certo, fez birra, deixa chorar e não faz aquilo que ela quer. Uma hora ela vai parar de chorar. A questão é que quem está do outro lado, se é pai, se é um adulto, às vezes não tem paciência de esperar essa criança chorar. Gente, não vi nenhuma criança até hoje morrer de chorar. Criança não morre se chorar 1 hora, 2 horas, deixa chorar. Só que você tem que lidar com aquele choro. Às vezes a nossa impaciência de lidar com aquele choro faz com que a gente faça a concessão de dar à criança aquilo que ela quer, então ela aprende a conquistar tudo no grito. Muitos adultos são assim. Eles ganham na força da palavra, eles ganham gritando, não é no argumento. Por isso, gente, que educar não é fácil. Educar é uma construção, você tem que ter paciência, né? Agora, se você não educa, você vai estimular a repetição de um comportamento naquela criança, que ela vai repetir quantas vezes for possível. E pais impacientes geram filhos extremamente permissivos, filhos que vão ganhar tudo no grito. Aí na escola vai ser no grito, com os amiguinhos vai ser no grito, tudo no grito, porque ela não tem repertório de fala para dizer, eu quero isso, porque eu preciso. Ela vai ganhar na base. E às vezes tem gente na igreja também que quer ganhar coisa onde? No grito. O moral da história é ter paciência e deixar ela chorar. Até não vai morrer. Parar. Não vai morrer porque está chorando. Então tá bom, deixa ela no quarto. O ruim é quando está na rua. Na rua, e os pais ficam, constrangidos, né? Aí alguém pode falar, nossa, que criança birrenta. Deixa a criança fazer birra. Aí quando chega em casa, a mãe trata de maneira firme para corrigir aquele comportamento de birra deles. O que a senhora está perguntando daria um estudo enorme quando a gente lida com comportamento de birra no ambiente social, quer seja na escola, quer seja na fila de banco.
alguém está uma situação está demorando um pouquinho, sempre tem alguém que faz, nossa, que reclama e que esperneia e que quer ganhar coisa onde? Tem vários comportamentos de pessoas adultos que querem ganhar tudo no grito, porque na infância não teve alguém que aprendesse ou ensinasse a lidar com as birras dele. Vai chorar até a garganta doer, deixa chorar, fazer o quê? Uma hora para, não vai morrer por causa disso.